Então, bem-vindos. Não, estou a brincar. Bem-vindos aqui hoje ao campus, à conversa no campus. Bom, esta conversa é tida no âmbito do Performing Borders em residência no TDD de 2026, durante o qual Performing Borders, em colaboração com o curador Pedro Vilela, nos debruçamos sobre o arquivo do DDD e da sua história ao longo de 10 anos de festival. Não é? Dentro desse processo de pensar o arquivo e de ler o arquivo e de questionar o arquivo, não de fazer um levantamento do arquivo, nunca foi essa a intenção, mas de provocá-lo, se calhar. Percebemos uma coisa, que havia desde o início do DDD, como em muitos festivais, há sempre um programa de conversas feitas ao longo de cada festival. No início do festival, talvez essas conversas foram feitas mais à volta de espetáculos específicos, ou seja, conversas de autores, não é? Com os autores dos espetáculos, ou seja, conversas pós-espetáculos, ou de temas específicos à volta de certos temas vigentes na altura. Mais recentemente percebemos que nas últimas edições tem havido menos conversas públicas. Talvez essas conversas tenham sido mais direcionadas a certos públicos-alvo artístico, se calhar menos à volta de obras específicas e mais à volta de temas vigentes no setor ou na sociedade de uma maneira mais abrangente, como maneira de, se calhar, programadores, e agora não estou a falar só do DDD, estou a falar de uma versão geral, há uma institucionalização da conversa como ponto de abranger certos temas e de fazer quase uma programação artística, não é? Então, agora vamos programar aqui um leque de conversas acerca desses temas. E isto não é certo nem errado, pronto, não estamos a fazer esse julgamento aqui, estamos apenas a questionar o efeito que pode ter ou o porquê dessas conversas existirem, não é? Muitas vezes essas conversas são feitas com à porta fechada ou à volta de uma mesa. Mesa é essa e porta é essa que não são abertas a pessoas que não interagem com a arte no seu dia-a-dia ou que não tenham muita percepção dos temas que já estão a ser tratados, não é? Portanto, são conversas um bocado insulares, que não passam dali, muitas vezes. E muitas vezes nestas conversas são chamados artistas, produtores ou agentes culturais de certos demográficos, é assim que se diz em português? Demográficos? Yeah. Que acabam por ser, pela quantidade de conversas à volta do mesmo tema, acaba-se por cair numa certa instrumentalização de temas e das pessoas que fazem parte dessas conversas. Não quer dizer que isto é de propósito, ou feito de propósito, ou com má intenção, mas a realidade é que muitas vezes chegamos a um ponto no setor em que se calhar já falámos o suficiente, não é? Já tivemos muitas conversas sobre muitos temas, então se calhar aquilo que proponho para começar esta conversa sobre conversas é para vocês o que é uma conversa, para o que serve hoje em dia e Força. Não se
preocupe, depois eu edito esta parte fora. O silêncio. Esse silêncio diz tudo. Uhum. É para eles só, né? É para eles só, né? O quê? A pergunta. Não, é Para nós. É para Pra nós nós. todos. Ah, ok. Sim, Tá isso é bem. uma Se conversa quiser- aberta. Se Força. quiser pegar, eu tô aqui ainda Sim. pensando. Eu acho que eu queria pegar a partir de um mote que ele traz, né? Eu acho que uma conversa é uma forma de articularmos algo em conjunto, em coletivo. Em coletivo não, mas pelo menos em conjunto, né? E aí, nesse sentido, eu gosto muito quando você fala que tipo, a gente já conversou demais. Quando eu olho para a minha trajetória de vida e de artista, no Brasil principalmente, eu lembro que nós tivemos o quanto de conversas que eu já participei em torno de política cultural, de promoção de acessibilidade, de reflexões sobre temas e tudo. O quanto de fóruns participados, o quanto de documentos que foram gerados, o quanto de apontamentos que foram realizados ao longo dessa vida que eu tenho. Mas eu acho que acima de qualquer coisa, quando a gente se propõe a conversar, a gente se propõe a ouvir o outro, a tentar ir em busca de algo que não é muito claro para mim, senão eu poderia ficar em casa, refletindo sozinho ou falando sozinho para mim mesmo. Nesse sentido, eu acho que a grande dificuldade que nós temos é o que fazemos com essas conversas, né? Como conseguimos praticar essas conversas. Provavelmente, se nós fizéssemos um exercício aqui de retomar o que foi dito, nós iríamos fazer quase um exercício de remontagem de arquivo, de temas que foram suscitados, e depois nós desligaríamos o gravador, fecharíamos essa porta e voltaríamos ao nosso cotidiano, e mais uma vez essa conversa provavelmente não resultaria em nada. Acho que é interessante nós pensarmos como podemos ativar essas conversas e como conseguimos torná-la real na vida, prática, no nosso cotidiano. Como praticar essas conversas é algo que me chama a atenção nesse primeiro momento, assim. Eu pego aqui também esse gancho de Pedro, porque aqui em Portugal também eu tenho participado de muitas conversas, muitas. E eu confesso que causa tanto cansaço na minha pessoa, que estou ali visível, falando, mas eu sinto também que o público se cansa da repetição, né? É sempre a mesma coisa, lá vem eles falando dos mesmos temas, né? E sinto que esse cansaço se dá ao ponto que as conversas não passam de conversas, né? E eu gosto da provocação que Xavi traz do diálogo e me faz lembrar como a gente aprende com a diferença através da pedagogia da dialogicidade do Paulo Freire. Acho isso fantástico, porque o diálogo nem sempre é pacífico, o diálogo nem sempre é confortável, é desconfortável também. E ao pensar nisso, né, eu trouxe aqui esses elementos de Grada Quilomba quando ela fala dos estágios que o desconforto nos causa, né? A negação, a culpa, a vergonha e o reconhecimento e uma reparação. Eu amo esses 5. E isso é interessante, porque é como funciona a nossa psique, né? Desde dentro de casa, né? Há conversas que a gente foge, né? Da conversa numa relação, enfim, com nossa mãe, com nosso pai, com nossa filha, nosso filho. A gente sempre fica nessa, ou fugindo, né? Aí depois a conversa traz culpa, aí traz vergonha, e nega, culpa, vergonha. E a gente fica nesse. Eu sinto que a forma como essas conversas têm sido performadas, a gente fica nesse estágio de, ao trazermos questões concretas e sempre estamos nos colocando em primeira pessoa, como o Pedro trouxe, né? No outro causa sempre essa negação, né? Ou essa culpa, ou essa vergonha. Né? Isso aconteceu, isso se repete, né? Então, esse cansaço aqui que me traz de repetir isso, eu vejo também que causa em algumas pessoas, né? E faz também com que algumas não queiram ir, não adiram a certas conversas, porque sabe que vai ser a mesma coisa. Os mesmos temas vão ser... Por quê? Porque esses temas não são reconhecidos nem são reparados, né? Eles ficam sempre vindo, né? Ficam sempre nesse fluxo, vai e vem, vai e vem. Então,
é justamente como é que a gente performa no social esses temas todos, né? Como é que a gente, de fato, constrói algo concreto para que a conversa não fique nesse lugar aqui de uma verborragia, não sei se a palavra é certa, o verbo, né? Essa coisa de pouca ação, né? E mais não se conjuga só num determinado tempo, mas fica ali, né? Não há uma conjugação para além de um tempo fixo, né? Não sei, estou aqui agora filosofando sobre as conversas. Para mim, uma conversa é uma criação coletiva, é uma possibilidade de me inspirar ou gerar empatia, porque sinto que muitas vezes os nossos contextos de cada um está na sua caixinha, ou cada um está às vezes na sua lógica de tentar trilhar o seu caminho. Então, quando eu sei que outra pessoa está vivendo a mesma coisa que eu, há um campo que começa a crescer, mas também é um momento que gera muita frustração. Não só o entender que isso é algo que está sendo vivido por muita gente ao mesmo tempo, mas também que não há grande ação posterior que é gerada a partir daí. Para mim, este tipo de conversas também significa, como o Dório estava a falar, expandir a nossa capacidade de estar com o desconforto, que eu acho que ainda existe muito pouco em cada um de nós, neste país, no meu país, Portugal. Mas, basicamente, sou muito uma pessoa de ação e volto muito para essa pergunta também, que é o que fazer com isto. Para mim, implica, lá está, estar num lugar de perceber o que é que vamos fazer com essa frustração. Implica também saber lidar com o risco, porque há um risco de dizer certas coisas nessas conversas, e há um risco que a gente sabe que também nos atinge por estar a querer trabalhar com instituições e dizer certas coisas dentro das próprias instituições. E a própria comunidade, não é? Também, exatamente. Às vezes ficas conectado com aquela pessoa que disse isto. Exatamente. E para lidar com esse risco, eu acho que uma dos meus chamados é mesmo, bora lidar com isto no coletivo. Falamos isto também no outro dia numa outra conversa super importante no lançamento do manual antirracista, de que para mim chegamos a um ponto em Portugal que é tão difícil estas causas contra-hegemónicas passarem e sim serem instauradas, passarem para a ação. Para mim só faz sentido neste momento se nos unirmos e criarmos uma caravana monstra, de criarmos vamos agir todos ao mesmo tempo. Não, cada um às vezes vai precisar de aquilombar, mas vamos nos unir forças para criar um departamento que consiga unir estas forças, unir estes pensamentos, unir estas experiências. E para mim também implica, para passar para a ação, para mim vem em verbos. Implica a gente saber se organizar, que às vezes passa por selecionar, delegar, e para mim esse é o lugar que agora, enquanto essa caravana monstra, precisamos ir, porque não é só partir para a ação, e vocês, instituições, o que é que estão a fazer, e nós, como diferentes comunidades. É difícil unir tantas causas, unir tantas culturas, unir experiências de vida muito diferentes, mas vendo mais os links do que os nossos afastamentos, de que forma é que a gente já pode, de início, começar a participação dentro de nós mesmos. Mas eu acho também que, em certo sentido, pensar com uma conversa é pensar a validação da alteridade do outro, né? Da outridade, né? A partir dessa compreensão, eu consigo, de fato, construir algo novo. Se eu fico preso ao meu conjunto de saberes, que muitas vezes a gente sabe que conjunto de saberes é esse, que compreensão de mundo é essa, que rege, principalmente um país como Portugal, se eu fico preso a isto, a gente não consegue avançar. Então, eu faço o falso exercício da escuta, mas aquilo em nada vai me atravessar a ponto de eu me mobilizar a tentar promover alguma modificação dentro das estruturas, né? Eu acho que também é muito compreensível o cansaço por parte de quem fala, porque é muito desgastante. Mesmo que todos os dias a gente seja lembrado sobre a necessidade de falar. Eu tomo como exemplo a conversa que nós tivemos dentro do próprio DDD,
e que ao fim dela parecia que tinham sugado a alma, assim, parecia que tipo você acaba assim destroçado, parece que sugaram toda a sua energia e você volta para casa também questionando sobre era para realmente ter se abordado isso, foi a melhor forma de se abordar, você fica se questionando o tempo todo, até às vezes se culpabilizando, né? Mas aí você abre o jornal e vê uma notícia que às vezes relembra sobre a necessidade de, sim, se falar sobre aquilo, se retomar esse tema, você acaba se tornando o chato do rolê, né? Por estar sempre retomando, assim. E isso cansa, às vezes, o ouvinte, cansa quem fala. A desmobilização, eu acho que é uma arma das mais usadas nesse mundo atual, né? Porque a gente sabe que... A última obra que eu fiz fala um pouco sobre isso, né? Sobre fracassos revolucionários, né? Sobre como manter aquela energia quando se deflagra uma revolução, mas tipo, como manter vivo esse fogo, como não deixar que esse fogo seja cooptado, ou seja apagado, ou que caia no esquecimento, né? A gente vê normalmente que as coisas normalmente são postas na mesa e depois de um tempo a maneira mais prática de se resolver hoje em dia é tipo, não precisa nem responder, deixa que o tempo esvai, deixa que isso se espaça mas ao mesmo tempo a própria peça que eu fiz lida com isso, que a gente não tem como olhar isso como um fracasso, mas como um motor em contínuo e que o que fica para além de tudo é a insatisfação. E eu acho que tipo a insatisfação está ali e precisa ser lidada de alguma maneira. Ela nunca é apagada ou colocada de lado. Ela vai aparecer em algum momento. Estavas a falar, uma das coisas que tocaste aí é esta questão da repetição. Será bom estarmos sempre a ter a voltar a estas conversas, a repetir, não é? E há aquela quote que eu não sei por palavra, mas era uma das funções do racismo institucional é estar sempre a justificá-lo e estar sempre a falar nele e estar sempre a ensinar outras pessoas o que é o racismo institucional. E só te faz perder tempo, é uma maneira de perder tempo, de certa forma. E pensando nisso enquanto função de programação de conversas, não necessariamente que são intencionalmente conversas programadas de maneira a fazer a repetição continuar, questiono esta interseção entre se calhar uma repetição e uma reativação, não é? São coisas diferentes, em funções diferentes. Porque o que tu estás a dizer é que pode ter as duas funções, certo? Ou compreendi-te mal? Ok. Porque estavas a dizer passar algum tempo, mas as coisas continuam a reverberar, não é? Acho que também está aqui outra questão que é agora faz sentido falar sobre este tema, mas se calhar para o ano que vem já não se programam conversas acerca deste tema, programam-se acerca de outras coisas que são mais faladas naquela altura, não é? Pronto. E entretanto o que fica, não é? Talvez essa seja a próxima questão, o que fica nas comunidades quando depois de terem uma conversa dentro de uma instituição, dentro do programa, o que é que fica nas comunidades e nos corpos quando nada é feito? Eu questiono o próprio formato da conversa, né? Que eu acho que é uma questão que tu traz no início, inclusive, né? Quem conversa? Quem esteve conversando, por exemplo, na nossa conversa? Será que tipo aqueles temas que foram levantados são novos para aquelas pessoas? Alguém dali saiu surpreso com as questões que foram colocadas? E o que é que falta então para tipo, já que a gente conversa para o quê? Para relembrar? Olha, gente, não vamos esquecer que isso ainda permanece dentro dessa sociedade. A gente conversa para relembrar ou a gente conversa para colocar em prática alguma coisa ou conversa só para conversar? Eu confesso que eu adoraria tipo um festival que talvez não tivesse conversa, mas pudesse dizer assim, este ano não faremos conversa, mas vamos praticar que a frente de sala das casas tenha uma inclusão de determinados corpos, ou isto.
O José Gil, no livro Portugal, o Medo de Existir, ele fala isso, né? O quanto que a sociedade portuguesa fala, não é? Mas não... E aí acaba dialogando também com o que Grada diz, né? Mas não vai para... Não muda a chave, não muda. E eu fico pensando, a conversa é importante, muito importante, né? O processo terapêutico, a base do processo, de qualquer processo terapêutico é a conversa. Mas o processo terapêutico não é uma vez só. A pessoa, ela é contínuo, não é? Sim, sim. E quando eu trago ali a palavra contínua e continuada, é que a conversa seja contínua e a prática seja continuada. É que o que a gente está fazendo aqui não seja só nesse um mês, sei lá, 3 semanas, 4 semanas do DDD, mas que seja continuado, que isso seja contínuo, né? Ou seja, como é que também essa conversa nossa pode gerar reflexão crítica sobre o próprio festival e sobre os espetáculos que por aqui passam, porque eu sinto que quando se conversa, há um medo também de uma crítica, não é? Ou seja, a conversa sempre fica assim, ok, tá legal, tá-se bem, né? E o José Gil fala disso, né? Quando uma pessoa portuguesa é abordada por outra na rua, então, tá-se bem, tá ok, né? Então, é como se não... Se a pessoa, ela fala, né, de uma forma, assim, muito automática e aquilo, de fato, não tem transformação nem para a pessoa que responde de forma automática, nem para a pessoa que pergunta. Fica ali uma interdição, né? Então, como é que a gente pensa também nessas conversas de modo... Porque na medida que... Acho que a transformação acontece na medida que a gente vai repetindo até fazer diferente. Só que o que eu sinto é que a repetição aqui se dá para mostrar que está se programando uma conversa, mas sem a preocupação de que aquela conversa gere algo. O contrário seria se essa conversa fizesse parte de um programa continuado e aquele grupo estivesse conversando até chegar em sonhos comuns e de repente aquele sonho vai ser concretizado. Aí eu sinto que de fato transforma. Porque é uma coisa que, vamos pegar os mesmos temas e vamos continuar conversando. Já participei de tantas em Lisboa que é sempre isto. E isso sai bem para a programação, né? É importante para a programação dizer que fez uma conversa no programa X sobre descolonização. Mas não fica no Sim. E até fica bem nos propostas de financiamento das instituições, não é? E acho, nós até tínhamos conversado anteriormente sobre isso. Eu acho que uma estrutura como o Teatro Municipal do Porto, ela tem um papel fundamental nisso e talvez das melhores condições para colocar isso em prática. Porque tem um corpo estável de profissionais, é um espaço físico na cidade, existe uma continuidade de financiamento, que é diferente, por exemplo, de um festival que está sempre na berlinda, sempre sobre a dúvida se vai fazer ou se não vai fazer... essa é uma das grandes questões para os festivais, né? Que não são institucionalizados, né? Como dar continuidade às suas práticas para além daquele período de realização. Você vai ter que mergulhar toda uma vida, é quase como 15 dias de vida e outros 350 dias do ano tentando compreender como sobrevive, se haverá ou não. E o Teatro Municipal do Porto não, a estrutura estava dentro da cidade, então acho que colocar isso em prática, se há boa vontade... É fácil. Né? Considerando que eu me lembrei dos cadernos do Rivoli, que é um trabalho que tem 10 anos, se calhar, né? Que é um pensamento, de certa forma, crítico e construtivo sobre a programação do festival. Ou seja, tem arcabouço para isso. Né? Tem uma estrutura para isso. Isso, que existe uma própria equipa, né, de mediação do próprio Teatro Municipal do Rivoli, que existe a possibilidade também de parcerias com outras iniciativas e instituições para tentar trazer essa continuidade e que não seja só à volta do DDD. Falamos aqui antes no Cultura em Expansão, que é já uma própria também financiamento e projeto participativo que acontece na cidade também há muitos anos. Falamos da Acesso Cultura, de parcerias com a Performat, com os Estudos Vítor Cordon e também com outros âmbitos mais locais, como a Casa Gralha, o Ateliê de Partilhas Laroye. Isso também estou de acordo que teria que ser não só no âmbito de sugestões para o festival, mas rever também questões que passam por políticas culturais aqui em Portugal, né, de diversidade nos recrutamentos, de
também formação em diversidade para as próprias equipas, porque senão às vezes a gente tende a estar aqui a falar e depois vai para o contexto de estar em apresentação ou em processo criativo e está a bater de frente com estas questões, né? E haver também mais regularmente consultas diretas aos artistas, né? De o que é que a gente precisa e construir respostas a partir daí. Os próprios artistas podem ser esse lugar de consultadoria e não ser só um momento, olha, agora queremos vos ouvir. Não, nós somos chamados e haver recursos próprios para isso, para nós prestarmos de forma contínua uma consultoria a um festival. Eu lembrei também aquela ponte que o Silvio Almeida faz, né? Que uma sociedade racista, ela é fruto de instituições que são racistas. Da mesma forma como instituições racistas, elas são racistas porque elas se retroalimentam em uma sociedade racista. Então, algum ponto precisa quebrar esse fluxo de retroalimentação, de um lado a outro. E é possível perceber que dentro desse tecido social que compõe essa cidade, chamada Porto, já existe um conjunto de práticas em desenvolvimento e de pessoas que andam a refletir isso e a colocar em prática, seja nas suas obras, seja nos eventos que dinamizam, seja nas suas reflexões acadêmicas, nas suas reflexões de vida, né? Agora, essas pessoas precisam passar a ser inseridas dentro dessas instituições para que isso não fique no micro, né? Para que isso possa ter uma outra dimensão prática pensando, né? Enquanto prática. Numa dessas conversas, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com a Francisca. Na altura, ela estava na direção, acho que foi 2023, na primeira conversa, que a gente falava sobre a lógica das escolhas, uma lógica sustentável e invisibilidade das escolhas, que a pergunta era quem escolhe, não é? Uma das questões que a gente colocou era justamente nesse recrutamento, né? E a Francisca, ela trouxe ali questões muito interessantes sobre a dificuldade também da própria instituição de pensar recrutamentos inclusivos, e a partir daí é que surge o manual de recrutamento inclusivo, que aí são pontos do manual, né? Que é pensar condições de trabalho, ajudando a combater a precariedade no setor, né? Ou seja, e quando eu falo nessa incubadora, e quando Teresa Fabião traz essa coisa do artista ser remunerado também por essa consultoria que dá, né? Isso é uma forma também de combate a essa precariedade. Constituir um grupo como gesto continuado de trabalho dentro da instituição que tem condições para isso é uma forma de combater essa precariedade, mas também, né, mais concretamente, esse manual traz formas mesmo de cotas étnico-raciais na contratação. Até uns exemplos que no Brasil, né, a Anaíse trouxe na conversa, a título de exemplo, né, na conversa, na segunda conversa que fizemos, ela trouxe exemplos, né, das cotas étnico-raciais no Brasil, que já tinha mais de 20 anos na altura, né, e Portugal ainda se debate isso, né, numa negação dessa pergunta, né, nos censos. E aí como é que essas cotas também elas chegam nesse setor cultural, né? Como é que a descolonização se dá no setor cultural? E aí tem uma questão muito interessante, né? Que a instituição, e aí pensando aqui o Rivoli, não deve ser vista apenas como espaço de programação, de exibição, porque parece que a instituição só está cumprindo esse papel, e não a gente sabe que não, tem, enfim, poder para fazer outras coisas, e faz, mas ainda precisa ser mais alargada, não ser só um espaço que as pessoas vão lá para ver um espetáculo bonito, bater palma e ir embora, não é? A instituição tem mais aqui poder para, de fato, chegar aqui ao reconhecimento e à reparação de fato, né? E quando a gente fala reparação, que seja um espaço realmente para todas as pessoas, que seja um espaço inclusivo, que seja um espaço de construção de conhecimento, que seja um espaço onde a alteridade aqui é abraçada, né? E não dividida. Eu acho que é super importante essa questão, dentro dessa linha de pensamento de ações concretas de reparação, como sanar, como passar para a prática e ir sanando estas questões. Acho que é super importante isto que tu falaste, Dori, da incubadora, de já há algumas companhias aqui no Porto, né, como a Erva Daninha, como outras que tu deste exemplo. A estrutura, eu acho que são umas 3, 4, que têm um lugar fixo ou que têm uma pauta dentro do teatro. E por que não criar também um grupo de trabalho de artistas artistas pensadores, artistas investigadores que estão à volta destas questões, que possam trazer um trabalho de ação, reflexão, mas muito voltado para a ação, e que possa ser ao longo do tempo.
Acho que isso era uma das medidas, para além da tal questão de instituir um recrutamento mais inclusivo, haver mesmo prioridade a certas comunidades que têm que estar nas equipas das instituições aqui no Porto. E entre nós também definir uma lista concreta de prioridades. Para mim isso é importante também. Porque acho que às vezes estas conversas geram tantos caminhos e a gente fica um pouco fica neste lugar avassalador de então por onde é que a gente começa. Então definir uma lista concreta de prioridades acho que também é importante para nós passarmos para a ação. Eu me lembrei, enquanto ela falava, que tem um certo tipo de piada corriqueira no Brasil, assim, quando, por exemplo, sai um comercial na televisão que é racista. Normalmente as pessoas vão lá nos posts e que fazem uma espécie de piada que tipo, que falta faz, não é uma pessoa de marketing que seja negra nessa agência, né? Porque eu acho que é sobre isso. E eu acho que muito assim, o Brasil ainda é um país extremamente racista, foi construído sobre o prisma da colonialidade, mas muito dos avanços, por exemplo, que se vê no Brasil diz respeito a as pessoas ocuparem posições e lugares, né? Eu lembro do caso com o espetáculo acho que é A Mulher do Trem, o nome, dos Fofos no Itaú Cultural, que tinha um blackface, tipo, isso gerou toda uma questão, assim, para a cena teatral, para a instituição. E ao invés isso aconteceu dentro do Itaú Cultural, né? Ao invés de o Itaú negar este acontecimento, que aconteceu, estava colhendo uma prática de blackface, o Itaú promoveu um ciclo de conversas com artistas negros e reviu toda a sua política de inclusão e toda a sua política de recrutamento da própria instituição. Então, se a gente for ver hoje, a responsável pelo Núcleo de Coordenação de Artes Cênicas é uma mulher nordestina, negra, que refez também toda a sua equipe, e isso, de alguma maneira, reverbera na prática de toda a instituição como um todo, né? Para pensarmos instituições pós-racistas, pós-patriarcais, pós-capitalistas, é preciso que esses espaços sejam ocupados por esses corpos que praticam isso, né? Sim, e aí me fez pensar também nisso, né? Ainda voltando à conversa com Francisca, né? Ela falava que havia ali um certo... Ou seja, quando era apontada a falta de representatividade dentro das instituições, no caso aqui o Teatro Municipal do Porto, vinha-se com a justificativa de que mas as pessoas negras não se inscrevem. Né? Então é muito fácil projetar para o outro, né? Sim, e aí esse manual de recrutamento inclusivo, eu trago aqui alguns pontos dele que estão ali disponíveis, que é um ponto, diminuir barreiras que impeçam o acesso. Mas a quem essa oferta está chegando? Será que esse edital está chegando a todas as pessoas? Rever os formulários de candidatura. Candidaturas que muitas vezes para a pessoa escrever é preciso fazer uma tese de doutorado. É quase uma tese ali que se pede, né? Então, essa coisa também aqui é interessante. Divulgar as ofertas, né? Que tem a ver com fazer com que essas informações cheguem. E deixar claro o processo de candidatura. E dar o feedback também às pessoas. Porque o que a gente sente é que a gente se inscreve em candidaturas e, diferentemente, aí Pedro traz a realidade do Brasil, nas candidaturas que eu me inscrevi no Brasil, eu pelo menos tinha noção de quem estava avaliando, do que estava buscando para avaliar, e depois eu tinha um feedback da minha avaliação, ou seja, não é simplesmente no meio de 300, 400, sei lá, candidaturas, de repente escolhe ok, a pessoa teve mérito, mas depois não dá um feedback. Então, para mim, já começa internamente, é como se o problema ali, né, fosse na estrutura ali da instituição, que a própria forma de recrutar ali não é clara, né? Eu acho também, Dória, que tem um lugar que é até um pouquinho prévio, que é um lugar de pertencimento, assim. A Clé, que está desenvolvendo as escritas, né, ela tem feito um exercício muito, muito bonito, assim, que ela foi convidada pelo LOL para desenvolver as escritas e ela disse, como prática, eu quero ir a esses espaços com outras mulheres que não estão acostumadas a habitar esse espaço aqui. Então, eu acho que tem um lugar de pertencimento, assim, de você se reconhecer, inclusive enquanto público, de olhar, tipo, nossa, isso aqui tem uma pertinência para mim, enquanto indivíduo que habita essa cidade. E eu tenho o desejo de nutrir, de alimentar, de estar aqui dentro, de contribuir para que isso seja também para outras pessoas, né?
acho que também tem esse lugar que é preciso ser pensado, assim, a gente praticar lugares onde o corpo negro não seja só visto como o profissional da limpeza, ou no máximo uma frente de sala, ou dentro da própria programação, tipo, num escopo de, sei lá, 90 espetáculos ao ano. Eu só tenho a oportunidade de ver o corpo negro em cima do palco 1 ou 2 vezes. Então, tipo, tem um conjunto de práticas aí. E até nas próprias conversas programadas. A maior parte das vezes são pessoas potencializadas ou comunidades minoritárias que estão no palco a ter esta conversa para um público praticamente branco, de média, classe média. O texto que foi gerado dentro do LOL do ano passado falava sobre um pouco isso, né? Sobre como os festivais eles devem parar de ser tipo, sei lá, um oásis no deserto, assim. Durante 15 dias, sim, aqui estamos abertos à diversidade. Eu brincava com a ideia da floresta que foi colocada lá no Café Teatro. Nossa, aqui agora tem vida, tem plantas, tem uma floresta. Olha como essa diversidade de corpos que habita esse momento, porque é um festival. Obviamente que o próprio caráter do festival tem isso, né, de festividade e tal. É um momento que a cidade pulsa de outra forma. Mas pensando uma instituição como esta, que viabiliza o festival, ela tem um papel que é muito maior do que fazer isso ao longo de 15, 20 dias, né? Ela tem um compromisso com a cidade, com outros corpos, com outros territórios, com outras margens que é de outra ordem, né? E eu acredito que essa tal questão do recrutamento inclusivo pode sanar essa questão de um discurso direto, né? Que está diretamente associado ao que estavas a falar do pertencimento. Porque quando tu não trazes estas questões, quando estas questões não vêm somente como um tema da moda, mas a partir de um discurso direto, elas ganham muito mais força. E é o que tu falas também, não só incluir as comunidades, mas mudar os formatos. Eu achei que a conversa de segunda que tivemos, não é? 1h30 ou 2 horas que tivemos para aquela conversa, é extremamente... acaba às vezes por ser contraproducente, porque são abertas universos e lugares emocionais também muito delicados, e depois as pessoas vão também o que fazer com isto, não é? E então, por exemplo, se estamos a falar, eu faço parte de outra comunidade, que é a comunidade da capoeira, como outros fazem parte da comunidade do candomblé. Existe um outro tempo, que é um tempo que não existe bem, um tempo ritual, em que não existe bem um final, existe o tempo que aquela conversa precisa durar. Seja 2 horas, 3 horas, 4 horas, 3 horas, tivemos mais que 3 horas aqui talvez 3 horas aqui no sábado, sim. E foi importante deixar estender sem um lugar fixo. Então, também é buscar esses diferentes formatos que aquele tipo de conversa, que aquele tipo de tema precisa, não é? E também descolonizar, também pode ser o que é que a gente pode trazer para... Existe sim um lugar de insatisfação e frustração, que ele é real, e às vezes ele é fogo, combustível para o que a gente precisa de fazer aqui, da mudança, mas também eu gosto sempre de lembrar do lugar de prazer. E aí, citando esta grande ativista negra, Adrienne Marine Brown, ela lançou um livro chamado Pleasure Activism. E então ela traz uma série de ensaios não só para falar sobre não perder o lugar do prazer no ativismo, mas também em pensar isso na ação, de como é que a gente pode fazer trocas diretas para nós, que estamos nessas linhas da frente, não esmorecermos. Então, por exemplo, eu, para além da dança, trabalho também com massagem. Então, como é que esses lugares de redes, de parcerias em rede que a gente cria, não é só para ação e projetos concretos, mas também uma rede de cuidados, né? Eu acho que é muito importante. E isso é um apoio concreto a uma das temas que foi abordado na conversa 2023, que era o lugar da saúde. Para mim, muito importante a saúde não só mental, mas corpo-mente. Como é que isso pode vir também como um passo de ação concreta, né? De apoio aos artistas, o apoio à saúde, e também outro tema que para mim foi ramificou daí foi apoio a artistas em transição. Hoje em dia fala-se muito de transição a nível de género, mas também pode ser a transição a nível de carreira. Eu danço há 30 anos, vou fazer 43. Pode ser que chega um momento em que eu já não estou tanto na cena, né? E existe um programa aqui em Portugal chamado Identidade Profissional em Transição,
que foi lançado e acho que teve uma ação, houve um momento, há 2 anos e depois ficou por aí. Como é que a gente pode pensar isso também, a longevidade, a sustentabilidade humana, em diferentes moldes, não é? Estamos já no âmbito das políticas culturais, mas um festival como o DDD, que está instituído há 10 anos e que talvez hoje em dia esteja a fazer um ponto de situação para o que é que podem ser os próximos 10 anos, pode ser um instigador também destas políticas públicas e culturais que Portugal precisa urgentemente de trazer, não é? E praticar. Isso é muito interessante. Eu fico pensando como é que essas conversas elas alcançam outro público. E trago um exemplo aqui do que o TBA faz, que são no discurso, o programa podcast. De repente eu fiquei pensando, esse tema que a Teresa traz é muito interessante. Imagina se isso faz parte de uma conversa, mas essa conversa não se esgota só ali naquele grupo que está participando, mas aquilo é ampliado através de um podcast. Eu não sei, que outras pessoas também veem isso e fica ali bilíngue, enfim. Porque eu sinto também que essa difusão da conversa para além da conversa alcança outros públicos e vai gerando também produção do conhecimento, vai gerando aqui identificações. Nesse ponto aqui, só a título de exemplo, os podcasts que o TBA faz alcançam cerca de 3.000 visualizações. Ou seja, eu fico pensando também no poder que isso pode ter, né? Que a conversa, pronto, ela não precisa girar em torno de um mesmo tema, mas ter um guarda-chuva que de repente vai aqui apontando para várias direções e isso ser documentado mesmo, algo como que vai ali, né, constantemente para além do festival, construindo isso ao longo do tempo, né? Mas claro, mas isso é voltando ao que Pedro fala, é preciso condições, é preciso todo um arcabouço para que isso aconteça. Eu fico pensando, inclusive é algo que eu me cobro muito, inclusive por nunca ter conseguido colocar em prática, que é porque conversas públicas não são realizadas em espaços públicos. Mas assim, repensando inclusive essa própria noção de espaço público, né, que o Tiziano em certo sentido trouxe também, porque o Rivoli é um espaço público, ok, mas tipo, o fato de estar dentro de um prédio fechado, por que conversas públicas não podem ser realizadas em praças públicas, por exemplo, para que a pessoa que possa estar a caminho do seu trabalho possa parar e dizer, nossa, eu nunca vi ninguém pensando sobre dança na vida, ou pelo menos saber, tipo, nossa, tem um festival de dança acontecendo na cidade. Há uma tradição em Inglaterra que é o Speaker's Corner, que é num parque em Londres, em que tem lá chamamos uma soapbox, e a tradição é mesmo que qualquer pessoa pode ir àquela box, estar em cima da box e dizer aquilo que quer dizer. Isso acaba por juntar muita gente ali à volta que estão a passar, é um parque muito, muito frequentado, e ouvem qualquer coisa que lhes chama a atenção e vão e ficam ali, e acaba por haver um debate, não é? Acaba por haver um diálogo. E pergunto muitas vezes, eu já vi conversas em público que não deixaram de ser conversas entre as pessoas que estão a ter a conversa. As pessoas que estão à volta acabam por não fazer parte dessa conversa. Então acaba por sempre reproduzir a mesma quarta parede, se querem chamar assim, que se faz dentro dos teatros e dentro dos espaços fechados, dos festivais e dos espaços de produção artística. Quando vamos lá fora, então que tipo de setup queremos? Sim. Não é? Que tipo de conexão então com as pessoas que estão a passar queremos? Porque senão estamos a fazer o mesmo, estamos sempre só a reproduzir o mesmo tipo de coisas. Que tipo de abertura queremos ter? É uma conversa ou um diálogo? Sim. É quase como a gente no Brasil refletia muito sobre alguns grupos, né? Tipo, se os grupos faziam teatro na rua ou teatro de rua. Exatamente. Porque exigem linguagens e mediações diferentes, né? Sim, tem a ver com o que estávamos a falar antes de começarmos a gravar, não é? De uma questão que também lançamos ao festival, de que forma é que o festival também pode deslocar o festival até ao público e não só apenas esperar que o público venha ao festival. E usar isso como um pensamento para as próximas edições, não é? Não só a comunidades que têm representatividade na cidade, usar o festival para chegar a essas comunidades, mas também a espaços
né? Falamos aqui em bairros periféricos que certas ações deste departamento do DDD Out poderiam estar a acontecer nesses bairros. Penso em parques, né? Em que um parque é um espaço muito mais democrático. Eu também fiquei a pensar, por exemplo, até que ponto mudar o nome, uma assembleia, e não só o que o Pedro está a falar de porque é que a conversa não pode acontecer num espaço público, mas mudar também o nome para que o próprio nome instiga a participação. Passa pela comunicação. Assim, eu costumo dizer aos mais próximos que para mim é sempre muito confusa a comunicação do Teatro Municipal. Já teve anos que eu olhava e fazia, nossa senhora, pelo amor de Deus, isso houve um... Não vou entrar nesse mérito aí. Mas tipo... que pouco comunica. Eu fico imaginando, tipo, você, sei lá, o meu tio voltando do trabalho, se ele para olhar aquele cartaz ali, para fazer uma leitura daquele cartaz, e se aquilo mobiliza ele. E assim, isso é algo que já é pensado, porque é muito claro, por exemplo, a maneira como a Câmara ela comunica o São João da cidade, com uma comunicação direta, visualmente clara, tipo São João, porque sabe que quer atingir o máximo de pessoas. Agora tem de ser um festival lá para fora. A programação, marketing do São João lá para fora, para o estrangeiro, é o festival de São João. Mas, tipo, você anda pela cidade, qualquer habitante dessa cidade sabe que está se comunicando São João, concerto, festa, rua, comunidade, todo mundo junto, misturado, vivência, não sei o quê. E por que outras comunicações precisam, tipo, parece que você faz, a partir daqui a gente já vai começar a traçar algumas linhas de quem nos interessa, que habite esse espaço ou não. Porque trata-se de legibilidade, né, sobre as coisas, né? Mas também trata-se de uma questão de classe e de quem é que geralmente é permissível a entrada nos espaços onde estas conversas ou espetáculos acontecem, não é? E também há, de certa forma, há uma questão de... Por exemplo, o exemplo que estás a usar do São João é tido como uma cena comunitária, mas ao mesmo tempo é uma chamada para a cidade, certo? Enquanto que o teatro... e nas instituições que existem, e há cada vez menos espaços não institucionais dentro do Porto, já falámos disto várias vezes por causa da gentrificação, esses espaços são espaços exclusivos a pessoas que têm acesso a ele, ou seja, pessoas que geralmente são de classes operárias ou de classes menos favorecidas, ou classe média baixa, por exemplo, até, não têm acesso a esse espaço, e também, às vezes, acho que há uma tentativa de que essas pessoas são um bocado inconvenientes de ter aqui. Sim. Sim. É mesmo um problema aqui estrutural, né? E aí a Anaís trouxe alguns exemplos do Panorama. Tudo bem, o Panorama está no Rio de Janeiro, é outra geografia e outro diálogo também. Mas aqui me incomoda muito, por exemplo, pessoas que nunca pisaram no Teatro Municipal do Porto. Digo o exemplo da Dona Cláudia, uma senhora de quase 90 anos, que desfilou no desfile performance que eu fiz. Foi a primeira vez que ela pisou no Teatro Municipal do Porto foi para performar, colaborar com a minha performance. E uma senhora que nasceu aqui no Porto, com quase 90 anos, nunca entrou no Teatro Municipal do Porto, né? Isso diz muito da cidade, né? E a geração dela também não. Aí repete isso intergeracional, porque os filhos também e filhas também nunca entraram no teatro. E aí eu fico pensando, a Teresa falou disso, né, antes de começarmos aqui a gravar, essa proposta de transporte gratuito, né? E aí o Panorama, na segunda conversa, a Anaíse falou disso, não só nas questões de cotas étnico-raciais, mas o transporte público, né? Porque muitas vezes ir para Matosinhos parece ali, mas não é ali. Ir para Constantino Neri, ir para, enfim, Gaia, seja... Digo isso porque quando eu fui convidado para fazer a peça aqui no contexto do DDD, haviam possibilidades de espaço para mim. Um deles era o Porto de Leixões, e eu desisti desse espaço porque não tinha, ou seja, só quem assistia a minha peça ou eram as pessoas ricas que estavam descendo dos navios ali no Porto, ou quem tinha carro para fazer um caminho longo que a pé. Eu experimentei fazer esse caminho a pé e falei com a produção e com o teatro, disse não faz sentido, né? Então não havia disponibilidade de carro de transporte público nem do teatro nem da Câmara, no caso de Matosinhos, né? E acabei abdicando de fazer ali, fui fazer no espaço mais próximo, tinha que ser em Matosinhos, então acabei por fazer na Casa de Arquitetura por uma questão não de escolha, assim, pensando mesmo nessa lógica mais sustentável das pessoas poderem ter acesso, né? Então,
são coisas tão simples, né? Coisas tão simples que para um teatro municipal do Porto, né, não, para mim não tem assim muito encargo, né, que é de pensar mesmo nessa e a Teresa fala, né, dessa sustentabilidade humana, né? Como é que as pessoas estão se sustentando, como é que essa inclusão acontece, né? Porque pensar em sustentabilidade da natureza ecológica é também pensar na sustentabilidade humana, e que foi um tema da primeira conversa. Eu me lembro que ela partiu muito do debate sobre a decisão do Jerome Bell de não mais viajar de avião. Pronto. E que partiu muito disto, né? E a gente começou a pensar desses privilégios do que é quem decide viajar ou não, quando você tem um núcleo, né? Um artista tem um núcleo em França e tem, né, várias ações dele acontecendo simultaneamente ao mesmo tempo. Inclusive eu dancei aqui o Show Must Go On, tá? Então, são essas, né? É como se a gente tivesse aqui... Aí volta para a questão da saúde mental. Pensando na saúde mental no viés muito classista e esquecendo também de que tem pessoas morrendo, né? Tem pessoas que estão aqui em outra camada da saúde mental. E isso não é levado em consideração. Então, é como se a gente estivesse falando de patamares muito diferentes e não estivesse encontrando aqui um meio de equilibrar, né? Essa questão que é de classe, mas também de raça. Mas eu acho que também passa muito por voltar a compreender qual é o papel social que um teatro como esse tem. Sim, né? sim. Quando a gente pensa, por exemplo, o Sesc São Paulo, o Sesc é o serviço do comércio, né? O serviço do comércio, ou seja, é uma instituição público-privada que é financiada por pessoas que trabalham no comércio. Elas pagam um dinheirinho, uma taxa, para poder entrar aqueles prédios gigantes, onde lá elas vão poder ter atendimento de odontologia, vão poder fazer aula no EJA, vão poder nadar, vão poder fazer ginástica, vão poder também participar de atividades culturais, né? Então, é muito claro para eles, tipo, a que público ele precisa se voltar, né? Quem financia aquela instituição e para quem ela é feita, e para onde deve ser direcionada toda a sua prática. A gente precisa lembrar que um teatro municipal ele é financiado por todas as pessoas que compõem a sociedade. Exatamente. E aí, nesse sentido... Será que está servindo? É uma será que está servindo? Essa é uma questão. A sociedade, que tipo de sociedade está servindo? Né? Que escolhas faz? E quem sente... Eu estou totalmente de acordo. Parece que... Tanto o teatro em geral, mas também o festival, parece que ainda está muito dentro de um âmbito de classe artística e classe social, né? Mas média alta. E essa coisa de... Há muita gente que pensa que o seu lugar... Eu não sinto que eu posso entrar no Rivoli aqui, e por algum motivo nunca entrou, como tu deste o exemplo, não é, Dori? Para mim, um atalho para tentar tratar essa questão é justamente a rua. A rua, até hoje, a praia, por exemplo, também é dos espaços mais democráticos ainda na sociedade. Então, para mim, era muito importante o festival pensar bem de como é que ele ocupa a rua, que ruas e que espaço é que ocupa, para além dos espaços centrais. Mas isso é um problema crônico, eu acho, que das artes performativas portuguesas, né, inclusive. Né? Quando a gente pensa assim, festivais, a gente pensa o FITEI. Não tem atividade de rua, não tem teatro de rua. A gente pensa o DDD, quase não tem. Tem o Corpo Cidade, o DDD Alto, não sei o quê. Acho que o festival O Trengo é que tem mais prática de rua, e a gente vê o quanto isso reverbera. Você chega em qualquer atividade do Trengo ali, no Parque do Coveiro, tipo, tem uma multidão assistindo, pessoas que às vezes estão só ali. Porque foi com uma criança a brincar no parque e faz, olha, vai ter uma apresentação de circo e tal. E essa peça minha, tentei aqui que fosse na rua, fazer um desfile na rua. Pensei a Santa Catarina, sei lá, uma rua que tivesse assim um desfile interminável, que esse corpo desfilasse sem fim. Não foi possível. Eu acho porque foi delegado determinados espaços e pronto. E por questões burocráticas a gente acaba cumprindo. Propus também em Lisboa, no contexto do Festival Alcântara. E é um festival que, por mais que seja mais descentralizado, não está preparado para a rua. Então você acaba ali, eu queria fazer também na rua em Lisboa, né? Pensei, nossa, seria incrível fazer no Terreiro de Paço,
sei lá, numa grande avenida, e que de repente as pessoas do festival estão lá sentadinhas assistindo, mas de repente as pessoas, uau, o que é aquilo, aquelas roupas, aqueles corpos, e fossem convocadas também a ver, né, o desfile, pensando também no espaço da moda como espaço, Moda Lisboa e Portugal Fashion, extremamente segregados, né, eu próprio desfilei e era um dos poucos modelos negros na passarela, no entanto que limpava a passarela entre o intervalo do desfile e outro, eram só corpos negros, né, então... Isso tem a ver também com como nossos corpos são regulados dentro dessa cidade, né? Sim. O que a gente pode, como podemos exercitar e praticar os espaços públicos e como não podemos, né? Eu lembrei que eu estava tendo aquela prática, não sei se vai ter agora com essa nova gestão, mas tinha uma prática de se fechar a Avenida Rodrigues de Freitas, né? Aos domingos, ainda tá para as pessoas habitarem, isso é em setembro, em agosto, né? As pessoas habitarem, ficar ali, mais verão e tal. E eu moro ali e disse, aniversário de Mariana, vamos fazer aniversário lá embaixo, para fechar a rua, a gente bota umas cadeirinhas e tal, e tipo, veio pessoas da prefeitura dizer, não, vocês não podem fazer, eu não posso fazer um aniversário. Mas como assim? Tipo, eu não posso botar uma mesinha aqui e ficar aqui com as pessoas habitando esse espaço que vocês fecharam para a gente habitar? Mas não pode, não sei o que. A gente vai ficar aqui, ok? A gente vai fazer aqui. Aí, se você quiser tensionar isso ainda mais, a gente pode tensionar ainda mais. E a pessoa desistiu da abordagem e a gente permaneceu ali. Mas tem uma regulação o tempo todo, né? Sim. A maioria das performances que eu e o Paulo fizemos na rua foi sem permissão. Porque Tem que o ser, tempo, sim, a burocracia que a gente pedia e o tanto de pergunta que as pessoas faziam, a gente acabava fazendo sem carta. E rolou, a polícia não parou, aconteceu, mas era uma burocracia. Ir para a Câmara do Porto, depois conseguir, depois falar, depois mandar, Polícia, depois... não sei o que, tu mandam... Está. É que o Tiziano estava a dizer na conversa na segunda-feira, não é? O que é o público hoje? O que é público hoje em dia? E o que é o privado, não é? E O centro e a periferia. o centro e a periferia, ou seja, quando estamos a falar também de ir lá fora e encontrar públicos, estamos a falar de ir à Via Santa Catarina, ao Mercado do Bolhão, ou estamos a falar de ir fora desses espaços que já não são para nós. Claro. Já não são públicos. Sim. E é aí que eu falo também de criar redes, ou criar parceria com quem já está a fazer isso. O Cultura em Expansão já faz ações no Banco do Cerco, na pasteleira, bem ou mal, estamos nessa construção. Sim, faz. E em vez de ficar cada um tentando abrir caminho para o seu lado, é aí que eu falo de diálogos, não é? De diálogos. de estabelecer Exatamente. diálogos. Eu também lembrei, falando muito sobre a questão da saúde mental e tal, eu lembrei que existe uma linha de medicina na Itália, alguns médicos estão colocando em prática isso, que a receita que eles passam para algumas pessoas que vão até eles é contactar a arte. É isso. A Art pessoa of Prescription. A pessoa vai lá, tipo, não sei o que, então, ok, eu vou receitar aqui você e 2 vezes ao teatro por mês, que vai te ajudar. Então, é compreender esse papel dessa instituição de uma visão macro, né? Não de retroalimentação de um pequeno clube ou de, sei lá. E a gente sente essa falta mesmo de dificuldade de comunicar com todas as pessoas quando a gente... Sempre quando eu pego um motorista de aplicativo e vou para o teatro de Campo Alegre, que é mais distante de mim, a pessoa não sabe que ali é um teatro, né? Ok, né? Então, e a gente percebe que realmente a comunicação... Se as pessoas não sabem por fora que é um teatro, se ele não está comunicando externamente, imagina internamente, né? Ou seja, as pessoas não sabem que ali é um teatro. Sim, ou às vezes quando o próprio festival vai para algum ambiente ou outro, mesmo que seja central, como aconteceu com o Mercado do Bolhão, criar mais visibilidade, né? Por exemplo, de haver mais sinalética, de haver uma apresentação, de haver algum tipo de comunicação com esse lugar. Eu também acho que é importante sinalizar como é que a gente convida as pessoas a não só a parar, mas também a habitar, a ficar ali, investindo mais em espaços de convivência, né? Por exemplo, lugares de sentar. Às vezes temos que esperar entre um espetáculo e outro que acontecem no mesmo lugar, porque não haver ali um puff, sabes? Coisas que eu sei que existem ali no teatro, porque eles estão há décadas. Se não existe no Teatro Municipal, existe no Teatro de São João.
a criar ambientes que incentivam ao encontro, formas de coabitar, pré né? e pós-espetáculo, porque é assim que se nutrem as relações, né? E os vínculos, e lá está, e não vai ser um espetáculo só para bater palma e ir para casa. Né? Sim. Tem 1 hora de conversa. Esse canto do passarinho foi lindo. É lindo, não é? Contra as coisas da polícia também. Talvez para fechar, penso que podemos trazer aqui uma questão de olhar para, se calhar, um futuro especulativo do que é que queremos para... Como queremos... Ações concretas que queremos pôr em... Já temos aqui falado, mas talvez uma coisa mais direcionada. Ações concretas que queremos ver nos próximos anos, nos próximos 10 anos do DDD, já que se faz agora, marca-se agora esta temporalidade. Que ações concretas de diálogo ou de conversa pública queremos ver instaladas? Vou ser muito simples. Acho que uma ação concreta é isso que a gente está fazendo aqui, ter continuidade, ser um gesto contínuo, continuado. E nem precisa ir muito longe, nem trago exemplos assim tão distantes, sabe? Que Portugal, o Plano Nacional das Artes, fez a Carta de Porto Santo. E o que eu sinto é que essa Carta de Porto Santo traz coisas aqui tão interessantes para pensar em inclusão, a diversidade, trazendo aqui os 3Ds, né, do 25 de abril, né, que foi uma das propostas da segunda conversa, o desenvolver, o descolonizar e o democratizar. Essa carta é muito interessante, que ela traz aqui propostas para as instituições culturais desenvolverem. E eu sinto que a ideia fica muito no papel, né, fica muito bonita no papel, mas na prática é utópico, né? Então um dos 3Ds aqui, por exemplo, descolonizar, ele está tão distante, de fato, uma transformação, que ele está muito bonito ali no papel, né? Mas na prática não se vê uma revolução concreta. Esse manual de recrutamento inclusivo está aí, não é? E foi criado dentro do contexto também do próprio Teatro Municipal do Porto, enquanto equipe que fazia parte dessa feitura. E sinto também que na prática não vejo tanta mudança efetiva, pensando aqui na pouca diversidade étnico-racial, né, como o Pedro citou, nos espaços. E a exemplo disso trago aqui um trabalho muito interessante que o Rodrigo Ribeiro Saturnino, a Carrode, que está aqui no festival, fez, que é um projeto chamado Repara, onde ele faz um mapeamento da cara, a cor, né? A proposta é mesmo essa: pare e repare, né? Olhe. E a gente vê quem são, né, os corpos que estão desde sempre aí ocupando a frente das instituições culturais portuguesas, né? E enquanto a gente não tiver essa diversidade, de fato, a gente fica numa visão única, né? E mesmo para impedir, até mitigar questões de racismo interno, né, que acontece. Quando não há uma diversidade, as pessoas vão até rir. O cabelinho dela, olha lá, como é crespo. E o racismo recreativo vai se passando ali e não há, de fato, não vou dizer punição, a palavra punição é forte, mas uma intervenção, uma desconstrução de que aquele gesto, né, por mais que se ria, é um gesto racista, né? Então, diria que é isto. Eu diria que se o Porto, ele se autovangloria tanto dessa diversidade que tem permeado a cidade, né, de ser uma cidade multilingüe, composta por diferentes culturas, que isso passasse de ser para além de uma ótica capitalista que reverbera em temos mais pluralidade de restaurantes nas cidades. Aqui você pode comer muitos sabores, ou aqui você pode encontrar muitas culturas. Que isso passe de ser um discurso meramente capitalista, isso passe a ser uma prática cotidiana de vivência na cidade. E isso vai exigir que as instituições que regem essa cidade, elas sejam permeadas e sejam ocupadas por esses outros corpos que parecem que têm interesse, né? Para que isso seja realmente verdadeiro, porque senão caso isso não aconteça, isso só vai gerar ainda mais tensão e ainda mais divisão, porque dentro dessa multiplicidade, obviamente, que surgem as forças contrárias que vão lutar contra isso, né? Então isso precisa ter um lugar quase que pedagógico também, assim, não só de usufruto, de expropriação, mas que tipo de construção conjunta. Eu, para não me perder muito, vou ler. Recrutamento inclusivo, já foi aqui bem falado, e é isto que o Dório estava a trazer, de praticar
aquilo que já está criado. Este manual de recrutamento inclusivo pode ser um material de basear-nos nisso. Formação em diversidade para equipas institucionais no horário de contexto laboral. Expansão do papel do serviço educativo e da mediação de públicos. Por exemplo, o Teatro Municipal do Porto já tem uma equipa a trabalhar durante o ano inteiro nesse âmbito. Consultoria e recursos para os artistas que estão, na prática, a tentar implementar estas mudanças. Criação de grupos de trabalho também poderão ser pensados como incubadoras ao abrigo do Teatro Municipal do Porto. E também falo aqui de uma criação de entidades de apoio aos artistas. E temos aqui o exemplo com muito sucesso da Loja Lisboa Cultura, que presta apoio não só um apoio quase a nível não só de saúde, mas também de desburocratização dos processos, como a Dori estava aqui a falar. Poderão ser primeiros passos. Ok. Então até daqui a 10 anos. Vamos ver como é que isto está daqui a 10 anos. Estaremos aqui. Obrigado.